O doutor João Paulo Faustinoni é o nosso convidado para esta edição do Estúdio MPSP. O Dr. Faustinoni é o secretário do Grupo de Atuação Especial de Direito à Educação do Ministério Público de São Paulo, GEDUC, aqui da capital. Doutor, satisfação em recebê-lo para a nossa entrevista. Eu gostaria de começar a nossa conversa tratando de um assunto que ganhou bastante repercussão atualmente, que é a questão da suposta doutrinação que estaria acontecendo nas escolas, né? Eu queria saber se, na sua opinião, nós estamos lidando com um problema real ou se, na verdade, estamos lidando com uma percepção equivocada do que acontece na prática, doutor. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante, né, e é compreensível a apreensão das mães, dos pais, dos responsáveis por crianças e adolescentes, porque, enfim, nós todos, né, queremos o melhor para eles, né, o melhor na qualidade da educação, nos preocupamos que eles estejam em ambientes saudáveis, protegidos de qualquer tipo de abuso, de qualquer natureza. E, portanto, né, nesse ambiente de uma informação repetida de maneira muito massiva, né, pelas redes sociais, principalmente, às vezes algumas coisas ganham um tamanho que as evidências empíricas não mostram que sejam, de fato, estatisticamente relevantes quando a gente pensa em política pública. Perfeito. Só para te dar uma ideia, quando nós falamos em educação básica brasileira, então nós estamos falando de coisa em torno de 50 milhões de alunos. É muita gente. Muita gente, dividida em cerca de 180, 185 mil estabelecimentos de ensino e aprendendo no dia a dia com mais de quase 2 milhões e 200 mil docentes. E que estão aí, se a gente fizer uma conta muito grosseira e imaginar que cada uma dessas 186 mil escolas teria uma sala de aula, na verdade são mais, sim, né? Sim. E que daria 4 horas diárias de aula, nós estamos falando quase de 800 mil aulas todos os dias. Não é? E se a gente parar para fazer uma análise um pouco mais fria desses vídeos que circulam com algum destempero, algum excesso de professor, nós vamos ver que é um número que não justifica sequer se pensar efetivamente, quando a gente trata de política pública e de uma legislação... Em algo relevante. Em algo que seja relevante ou ao menos prioritário para a educação brasileira. Mas a percepção de quem recebe ali pela rede social é que, olha, isso está acontecendo em tudo que é lugar. E a experiência, né, nossa no GEDUC, de contato com as escolas, com os profissionais, indica que o caminho muito mais tranquilo para acabar, né, dirimir essas suspeitas e muito infundadas é a parceria das famílias com os profissionais da educação. Perfeito. A aproximação com a escola, não é? A escola tem que ter espaços de gestão democrática, e isso o Estatuto da Criança e do Adolescente já garante. Sim. Tanto o direito das crianças e dos adolescentes de serem respeitados pelos educadores, como o direito dos pais de terem ciência da proposta pedagógica da escola e participarem ali das discussões. Claro que a gente precisa respeitar os saberes, né, desses profissionais educadores que estudam para isso e precisam ser valorizados, isso que a Constituição diz, e participar colaborando para que o trabalho seja o mais livre possível, mais plural, certamente uma saída muito melhor do que essa que tem sido cogitada de um certo denuncismo, né, de uma perseguição que não é saudável em ambiente nenhum. Perfeito. Doutor, o senhor citou agora a questão da parceria, né? Que outros valores que o GEDUC vislumbra como fundamentais, né, sempre se baseando no que diz a Constituição e a legislação, para que a educação seja um direito efetivo, ou seja, que valores que o GEDUC busca nas escolas, vamos dizer assim? É importante, eu acho que às vezes também há uma dificuldade de entendimento do papel do Ministério Público, né, como uma instituição que é complexa também, que tem várias atribuições, mas o Ministério Público, no artigo 127 da Constituição, ele tem ali um conjunto de atribuições, né, que é muito claro. Então, zelar pelo respeito ao ordenamento jurídico, ao regime democrático, à defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso é um conjunto indissolúvel, né, ele precisa ser combinado. Então, quando a gente fala que o Ministério Público defende o ordenamento jurídico no regime democrático,
E a defesa dos interesses sociais traz também na própria Constituição a relação com o direito à educação, que lá está posto como direito social. Então, o Ministério Público, quando ele trata do direito educacional, ele precisa estar atento sempre a esses princípios constitucionais. Uma visão sistêmica. Isso. E esse é um outro ponto em que esses projetos de lei, que procuram, né, de alguma maneira, cercear a liberdade de conhecimento, de expressão dentro da escola, trazem conceitos, às vezes, muito vagos, pouco precisos e que também são pouco explicados para a população, como, por exemplo, neutralidade. Não é? Na verdade, a Constituição brasileira ela tem fundamentos e tem objetivos. Né? Então, dentre os seus princípios fundamentais, nós temos, por exemplo, a cidadania, o pluralismo político. E tem objetivos de erradicação da pobreza, da marginalidade, de valorização da diversidade, ou de seja, combater a Constituição em si não é neutra, é isso que o senhor está dizendo. Ela estabelece objetivos que o país persegue. E a educação tem um papel na construção desses objetivos. Perfeito. Portanto, quando a própria Constituição diz que a educação deve preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, tem um papel claro da educação formal, que é diferente da família, ou complementar, digamos assim, que é de preparar essa pessoa para os espaços coletivos. Né? Hoje a gente está falando do cidadão que pode participar do mundo. Sem dúvida. Né? O cidadão cosmopolita. E para isso, ele precisa ter acesso ao pluralismo de ideias, de valores, acolher essa diversidade, compreender que ele pode ter os seus valores, mas que o outro também merece ser respeitado em seus valores. E o espaço escolar, o espaço de educação formal, é um espaço privilegiado para que isso aconteça com a maior liberdade possível. Perfeito. Doutor, o Brasil sempre teve como um dos seus grandes problemas a questão da universalização do acesso à educação. Né? Recentemente, aqui em São Paulo, houve um grande aumento do número de vagas em creches, né, que são oferecidas. Aliás, isso graças a um trabalho do senhor em particular e do GEDUC de forma geral, né, houve uma grande participação do Ministério Público nessa questão. Mas a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: superada, se é que está superada essa etapa, né, do acesso à educação, o que o país precisa fazer para melhorar a qualidade do ensino no Brasil? Essa sua pergunta é fundamental e ela tem relação com essa discussão que nós estamos fazendo sobre esses projetos de lei que tratam do que é dito na escola, de uma doutrinação suposta, como se isso fosse a questão importante para a educação pública brasileira, ou da educação brasileira. A Constituição deu tamanha importância para a educação que ela criou normas que tratam da educação como política de Estado. Ou seja, a educação não pode ficar na mão deste ou daquele governo do momento. O artigo 214 da Constituição, por exemplo, diz que a União, depois os estados e os municípios, vão produzir planos decenais, para cada 10 anos, planos de educação. Né? E esses planos têm objetivos, em geral, de melhorar a qualidade da educação, erradicar analfabetismo, combater problemas reais da educação. Hoje, nós temos ainda 2.500.000 crianças e adolescentes fora da escola, né, no país. Falta de professores, né? A gente tem um problema gravíssimo, que um número enorme de professores vai se aposentar até o início da próxima década. E segundo pesquisas que são feitas, aproximadamente 2% dos jovens hoje manifestam interesse em abraçar a carreira docente. Reflexo da desvalorização que a carreira... Reflexo da desvalorização. E quer dizer, esse tipo de projeto que gera uma suspeição generalizada sobre os docentes. Algumas pessoas estimulando filmagem, perseguição, denuncismo, eles podem prestar um serviço enorme para essa situação que já é grave. Aqui em São Paulo, como você mencionou, nós tivemos um diálogo e uma luta importante aqui com a sociedade civil e com a prefeitura para conseguir uma expansão significativa de vagas em creche, e a nossa batalha agora é para a melhoria da qualidade desse atendimento. Perfeito. Seria importante, inclusive nesse cenário, que o Supremo Tribunal Federal, que já em decisão monocrática julgou inconstitucional esses projetos de lei
que ele decidisse isso de maneira definitiva, para que a sociedade pudesse olhar para esses outros problemas que realmente impactam a educação pública, e para que a gente pudesse voltar a discutir os planos, né? O plano nacional, os planos estaduais, os planos municipais, que estão todos defasados. Nós precisaríamos ter legislação sobre o sistema nacional de educação, sobre financiamento, valorização da carreira do magistério, formação, uma maneira de se diminuir o risco de professores ruins, vamos dizer assim, que às vezes cometem excessos ou que se manifestam de maneira inadequada dentro de uma sala de aula ou escolhem um material inadequado para uma determinada faixa etária, não é a restrição de liberdade, é o investimento em formação. Perfeito. Usando uma expressão cara às pessoas que lidam com educação, resumidamente, o senhor propõe que a gente vire a página e passe a cuidar dos problemas realmente relevantes para que a educação no país melhore. Exatamente. A própria Constituição estabelece prioridades e que foram democraticamente construídas nos planos decenais, que ultrapassam, portanto, governos deste ou daquele partido. E a gente precisa reforçar essa ideia de formação, de valorização do professor e do espaço escolar como espaço de construção coletiva a partir do diálogo e da confiança. Perfeito, doutor. Agradeço muito a sua presença aqui no Estúdio MPSP. Agradeço também a sua audiência. Até a próxima edição.